Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 20, sextou hoje. Hoje é dia 24 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes aqui hoje são eles: a Ana Laura, o Eric, o Igor, o Cauã, a Vitória, a Ana Júlia, o Pedro, a Evelyn, o Enzo, a Júlia Ludmila, o Eduardo e o Vitor. Os demais alunos, por algum motivo, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde quando os alunos faltam, eles devem assistir, colocar a atividade em dia e também o conhecimento para que não fique atrasado em relação à turma. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Material esse elaborado e enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Ah, agora não entendi o que você falou. Lá na página 9, não? Lá na página 9 fala um pouco não é bastante, né? Da situação aprendizagem 6. Por fim, na situação aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal e ser apresentado ao teorema de Tales. Além disso, a situação encerra com características de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhanças sejam suficientes. Habilidade EF09MA24: identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, teorema de Tales. Objetos de conhecimento: demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Página 32. Atividade 5, semelhança. Você considera essas figuras semelhantes? Sim. Justifique sua resposta. Cadê a figura? Boa. Essas figuras são semelhantes? Sim. Justifique a resposta de vocês. É a mesma foto? É a mesma foto que ampliada os tamanhos. Ah, é? Então quer dizer que a mesma foto ela sempre vai ser semelhante? A imagem sim. Ah, a imagem? Sim. Mas elas são semelhantes, sim ou não? E agora? Eu vou tentar mostrar para você de outro jeito. Turminha. Ó. Quer ver? Padre Júnior. Aí não tava com cabelo ainda. Aqui, ó. Essa figura aqui é semelhante à outra? Sim. Sim? E agora? Não. Ué, mas não é a mesma imagem? É, mas não está na mesma proporção. Então, para ela ser semelhante, ela tem que estar proporcional. Se eu diminuo o lado pela metade, o outro lado também tem que diminuir pela metade. E agora, está proporcional? Não. Então, para ser proporcional, elas precisam ter os lados semelhantes. Pelo amor de Deus, quando vocês for fazer um trabalho no Word, presta atenção aqui.
Quando vocês forem fazer trabalho no Word, tem gente que puxa a imagem aqui, depois puxa a imagem aqui. E deixa a foto da pessoa tudo esticada ou pior, escrachada, que eles falam, né? É esticada. Então, você tem que fazer ela de uma maneira que ela seja proporcional. Tá gravando ainda. Senha, nono ano, melhor sala. Tá gravando ainda. Depois eu vejo como ficou a parte que eu coloquei o computador para dormir. Você tem que cortar. Então olha aqui. Se você for, pega no cantinho, ó, ele não deixa esticar nem para lado nem para o outro. Ele vai ficar proporcional. Olha lá. Essa foto tá 2,42 por 3,42. Conforme eu mexo aqui, ó, o 4,49 por 5,99 é proporcional, tá? Porque ela não tá perdendo a proporcionalidade, certo? Então tá bom. Isso aqui era só um exemplo. Apareceu minha careca brilhante ali, Até fiquei cega com esse o reflexo. reflexo. É louco, senhor. Pra que inimigo se sorteia a vitória? Nem fale, porque tem inimigo se tem a vitória aqui na sala. Não. Cadê o PowerPoint? Perdi o PowerPoint. Vou apertar pause na gravação e voltar ao PowerPoint. Sabota. Então lá. Essa imagem aparentemente é todas proporcionais. São todas proporcionais. Mas para eu ter certeza, eu tenho que vir com a regona e medir o tamanho. 3 centímetros de altura e 4,6 de largura. Quando ele dá 2,3 de centímetro aqui, eu teria que fazer uma regra de 3. Teria que fazer assim. Cadê minha caneta? Nossa, subiu todas as respostas. Ah, vou subir para mostrar. Aqui tem que ser 3, aqui eu medi com a régua na apostila que eu tinha naquele ano que eu fiz, eu acho que foi o ano passado, ano retrasado. E aí deu essas medidas. Provavelmente de vocês, se vocês pegarem a régua, vai dar também. Para eu ter certeza que ela tem proporcionalidade, eu teria que fazer o quê? Meu Deus. Subiu demais. Hoje tô perdido. Sextou hoje, tô meio que dormindo. Ó. Tá vendo isso aqui? Ao dividir esse por esse, tem que dar a mesma resposta da divisão desse por esse. Tá bom? Olha lá. Tá ótimo. Essas são as medidas aproximadas que podemos chegar medindo com uma régua. Ao fazermos uma razão da altura pelo comprimento, percebemos isso. Então o que eu falei aqui, falei invertido para vocês. Também daria certo. A divisão dessa por essa, a divisão dessa por essa. Eu vou fazer a divisão da altura pela largura. Então, se eu pegar a calculadora e fazer aqui 3 dividido por 4,6, Enzo, para de conversar. Vai dar aproximadamente 0,65, certo? Vamos usar sempre duas casas depois da vírgula. Então, o primeiro aqui, não vai se matar no lixo aí, homem do céu. A primeira aqui deu isso daqui. Vou chamar outra calculadora e vou fazer a divisão dessa segunda imagem aqui. A altura, 2,3 dividido por 3,5. Quantos que deu? Deu o mesmo valor? Não, né? Por que não? Porque quando eu usei a régua, talvez tivesse dado 2,32 milímetros, não centímetros. Então, 2,32 centímetros, né? Seria duas casas depois da vírgula. Então, a gente falou aproximadamente, então a resposta tem que ser, também na divisão, aproximadamente. Agora, olha a terceira calculadora. Vou chamar mais uma calculadora. Você é louco? Tem quantas calculadoras? Ah, dá para abrir quantos quiser aqui, eu acho. Eu acho. Tem 1,6 de altura dividido por 2,45. Ó, 0,65. Ah, daí dá um monte de número diferente. Mas as duas primeiras casas depois da vírgula, né? As duas primeiras casas depois da vírgula tá tudo igual. A terceira casa em diante tá diferente. Então, a hora que eu medi com a régua lá, chegou bem perto. Mais uma calculadora. Mais uma calculadora. 1,15 dividido por 1,75.
Ó, novamente. Girar. Então, se eu fosse não fazer arredondamento, pegasse só duas casas depois da vírgula, todos eles têm a mesma razão, de aproximadamente 0,65. Então, eu chego à conclusão que realmente, na hora que eles fizeram ali, eles não puxaram um lado depois o outro. Puxaram pelo cantinho e fizeram ela proporcional. Fechando as calculadoras. 3 anos depois. E aí, subindo as respostas aqui, ó. A divisão de todos eles vai dar... O que é aquele sinal do igual com tio em cima? Aproximadamente. Falei de aí. Lembre-se, tem gente que responde assim: ah, quantos que vai dar? Mais ou menos 0,65. Quando você fala mais ou menos 0,65, se fala que ele vai ser ou 65 centímetros negativo ou 65 positivo. Então, tem uma distância grande entre o mais ou menos. Menos ou mais. Na matemática, mais ou menos, você fala que um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Quando eu quero falar que aqui em Guapera a gente fala, como que você está? Mais ou menos bem. Quer dizer que eu estou quase bem, né? Estou mais ou menos bem. Agora, na matemática, quando você quer falar isso, que você está quase bem, você fala, eu estou aproximadamente bem. É estranho, tá? Mas o mais ou menos na matemática tem uma distância grande. Qual é a distância do mais ou menos 10, na opinião de vocês? Mais ou menos 10. Qual é a distância de mais ou menos 10? 10? Vai ter o 10 negativo E 10 positivo. até chegar no 0, depois mais até chegar no meio. 10. Então, a distância do mais ou menos 10 é de 20. E se tem 10 para o lado negativo e mais 10 para o lado positivo. Então, você vai ter 20 de distância. Então, você fala assim, é mais ou menos 10 quilômetros. Você está falando que dá 20 quilômetros de distância. Né? Então, você errou muito. Então, você fala aproximadamente, quando você quer arredondar, aproximadamente 10. Certo? Entendido? Quando vocês for aprender a fórmula de Bhaskara, vocês vão entender melhor o mais ou menos. Para a equação do segundo grau. Todo mundo já tem esse registro? Podemos dar continuidade? Então vamos lá. Sendo assim, percebemos que há uma redução da imagem original, mantendo a proporção das dimensões da sua imagem original. 5.2. Amplie ou reduza a figura abaixo na malha quadriculada e descreva como pensou. Então, eu acho que no PowerPoint aqui vai ampliar, tá? Vocês lembram se ele vai ampliar em 2 vezes ou 3 vezes o tamanho? 2. Vamos fazer então na caneta aqui em 3 vezes. Eu vou começar com esse ponto sendo aqui, ó. Eu vou ampliar 3 vezes. Se a altura era 2 vezes 3 vai dar quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ampliei 3 vezes, deu 6 de altura. Se a diagonal aqui era 1 e agora vamos ampliar por 3, vai dar quantos? 3 diagonais. O professor vai sair da malha quadriculada, eu sei. Depois nós vamos fazer a de 2, bem bonitinho. Chegou aqui. Se a parte de cima do telhado tinha 1, 2, 3, 4, vai ter quantos agora? 4 vezes 3? 12. Ah, não vai caber mesmo. Vamos fazer 2 vezes. 3 vai ficar muito exagerado. Então 2 vezes. O vértice, vamos começar ele aqui. Então a altura era 2. 2 da altura vezes o dobro. 4. O dobro quer dizer 2, né? Então aqui ficou o dobro já. A diagonal, que era 1, agora são 2 diagonais, é o dobro. A parte de cima do telhado, que eram 4, o dobro, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui deu 8. Certo? A parte que desce do telhado era quantos? 1. O dobro de 1? 2 diagonais.
A parte da frente aqui eram 2 de altura. Esse 4. Aqui embaixo eram quantos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dobro de 6 dá? 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui deu 12 de frente. Agora o telhado aqui, ele andava a parte de baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto? Não, é o dobro, né? Tem que ser mais 4. 3, 4. Pronto. A diagonal do telhado, dobro. E aqui forma um quadrado. Certo? Tudo foi multiplicado por... Se eu quisesse diminuir... E se eu quisesse diminuir pela metade? Vamos ficar o azulzinho? Vamos fazer azul a casinha na metade. Mas aí não ia ficar do mesmo tamanho. Não. A metade do original. O original tinha 2 de altura, ele vai ficar com 1. Ele tinha uma diagonal, ele vai ficar com a metade de uma diagonal. Ele tinha 4 em cima, então ele vai ter 2 quadradinhos, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos. Uma diagonal para baixo, aí ó. Eu fiz a metade. A de azul é a metade, a de vermelha é o dobro da original. Eles falavam, nossa professor, mas o dobro, cabe 4 casinhas lá dentro. Eu multipliquei por 2 as suas laterais. A parte interna vai ser mais do que o dobro, tá bom? A metade vai ser bem menos que a metade, vai ser 1/4 da imagem, tá bom? Subindo agora o desenho que a Vitória fez. Aí, ó. Viu como eu minto bem? 1º de abril adiantado. Até que enfim falou. 1º de abril adiantado. Fez e o professor só ajudou. Isso. Não Olha foi lá. o senhor que fez? Foi o PowerPoint. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Aí, ó. Eu optei por dobrar o seu tamanho multiplicando seus lados por 2. Repare que os ângulos internos foram mantidos na mesma medida. Repararam isso ou não? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tinha um ângulo de 90 graus e mais metade de um ângulo de 90 graus, que é 45. 90 com mais 45, 135 graus aqui. Aqui manteve o mesmo ângulo. Aqui também é o mesmo ângulo. Aqui é o mesmo ângulo. Todos têm ângulos congruentes. Por isso são figuras semelhantes, né? Tem os lados proporções diferentes. Certo? E a 5.3 nós vamos deixar para depois do intervalo. Para quem está assistindo no YouTube, espera um pouquinho que nós já vamos voltar já. 5.3. Identifique os polígonos que formam a figura original, assim como os da figura que você ampliou ou reduziu. Quais são eles? Então, quais são os polígonos que tem nessa imagem aí? triângulo, retângulo. Esse aqui se chama o quê? Retângulo. Ele é um paralelogramo, mas ele tem um outro nome mais específico. Retângulo, mas ele não deixa de ser um paralelogramo. Ele é quadrilátero, ele é paralelogramo, só que o nome correto que melhor enquadra nele é o retângulo. Certo? E esse daqui? Quadrado. Ele é um quadrado. Um quadrado pode ser também um paralelogramo? Sim. Ele tem 2 pares de lados paralelos. Ele pode ser também um retângulo? Sim. Todo quadrado também é um retângulo. Mas não é todo retângulo que é um quadrado. E esse quadrado pode ser um losango? Pode. Vira o pescoço assim para vocês verem. Né? O losango, ele tem 4 lados iguais e 4 lados congruentes. A única diferença é que o losango ele pode ter ângulos opostos iguais. Aí pode ser 2 obtuso e 2 agudo, que nem a bandeira do Brasil, a parte amarela lá, mais achatada. Então ele pode ser também um losango. O quadrado é o único que pode ser mais de uma coisa. Ele pode ser tanto retângulo quanto losango também. Bom?
E o nome desse outro aqui? Paralelogramo. Paralelogramo. Esse paralelogramo, posso chamar ele de retângulo? Pode. Não. Por que não? Porque o retângulo tem que ter 4 ângulos retos. E esse não tem 4 ângulos retos. Então ele só é paralelogramo mesmo. E esse último aqui? Triângulo. Triângulo. Qual é o único que não é quadrilátero aí? Triângulo. O triângulo. Os outros 3 são quadriláteros? Sim. Muito bem. Alguma dúvida? Sim. Podemos ir para o próximo? Uma dúvida, sim. Fala, Pedrão, qual é a dúvida? Era o Enzo. Ah, o Enzo. Fala aí, Enzão, qual é a dúvida? Não, senhor. Era o lance de voto. O homem tá suando ali de jogar bola, tá até perdido na questão já. Tá voando. Tá com a bola? Pegou muito sol lá, né? Deu insolação. 5.4. Agora, utilizando uma régua, meça os lados dos polígonos originais e os da ampliação ou redução. No nosso caso, a gente ampliou. E encontre a constante de proporcionalidade entre os lados correspondentes de todos os polígonos. Após o cálculo, o que você concluiu? Então tá aqui, o original e o vermelho que é a ampliação. Então a gente vem com a régua aqui, a parte de baixo deu 3,2. A parte da frente da casinha deu 1,6. Pode olhar pra você mais? Ali em cima, como é um retângulo, é a mesma medida. E ali em cima também é a mesma medida. Aqui é a mesma medida. Agora vamos ver a altura, a diagonal lá. A diagonal deu 1,12. Ali também é 1,12, ali também é 1,12. Agora falta só a altura. E a altura, adivinha quantos que vai ser? 1,6, já que é um quadrado lá na frente, né? Então 1,6. E automaticamente todos é 1,6, certo? Agora olha a ampliação. A parte de baixo da ampliação do retângulo, 6,4. Em cima também é tudo a mesma medida. A do quadrado, 3,2. Em cima também é 3,2. A diagonal, 2,24. As outras diagonais também é 2,24. Certo? 3,2. A altura, 3,2. Muito bem. Todas as alturas é 3,2. Aí ele fala o seguinte. Professor, desculpa interromper. Só um minutinho, senhor. Apertar a pausa na gravação. Agora nós vamos ver a proporcionalidade. Então, olha lá. Ele fala assim. Encontre a constante de proporcionalidade entre os dois lados correspondentes. Então, preste atenção. Vamos pegar um lado aqui. Pode ser a diagonal do telhado? Pode. A diagonal do telhado grande, 2,24. Dividido a razão é o resultado de uma divisão. E a constante é esse resultado da divisão. Tá bom? 2,24 dividido. Qual é a diagonal do pequenininho? 1,12. Quantos que deu? 2 a resposta. Vou pegar a altura dessa casa. 3,2 dividido por 1,6. Quantos que deu? 2. O que isso quer dizer? Que a casa vermelha é o dobro do tamanho da casa original. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar da casa original e vou dividir pela casa vermelha. A diagonal é 1,12 dividido por 2,24. Quantos que deu? Não, digitei errado, calma aí. É 1,12 dividido por 2,24. Quantos que deu? 0,5. Quer dizer que a casa pequena é 0,5 vezes o tamanho da casa grande. Mas 0,5 em fração, como que fica? Quem dividido por quem que dá 0,5? 5 dividido por 10. Aí eu posso falar então que ela é 5 décimos da casa grande. Ou melhor, eu posso simplificar e falar que ela é metade da casa grande.
Mas ela é bem menor que a metade. Mas nós não estamos falando da parte interna dela. Estamos falando das proporções dos lados dela. Tá bom? Então, a resposta pode ser que a constante é 0,5 ou 2. Depende de quem você está comparando com quem. Se você está comparando a casa grande em relação à pequena ou a casa pequena em relação à grande. Tá bom? Sobe a resposta aqui? Sobe. Se escolhermos um lado e fizermos o lado ampliado dividido pelo lado original, temos, olha lá, 6,4 dividido por 3,2 é igual a 2. 3,2 dividido por 1,6 igual a 2. 2,24 dividido por 1,12 igual a 2. Sendo assim, a razão é 2. Isso significa que o desenho foi dobrado de tamanho, as suas laterais, as suas dimensões. Alguma dúvida aqui? Não? Página 33. Atividade 6. Semelhança de triângulos. 6.1. Observe as figuras abaixo. Quantos triângulos vocês estão enxergando aí? 3, em destaque 3, né? Então são 3. Eles são semelhantes? Sim ou não? Sim. Eles são semelhantes, não são idênticos, mas são semelhantes. Quando eu falo semelhantes é porque os ângulos internos são iguais. Por que os ângulos internos são iguais? Preste bem atenção aqui, ó. Essa reta aqui é paralela com essa reta aqui e é paralela com essa reta aqui. E elas são cortadas por duas transversais. Então elas são todos os lados congruentes. Congruentes não, semelhantes. Porque os ângulos internos deles, esse ângulo e esse ângulo, são todos ângulos de mesma medida. E quando tem a mesma medida, a gente chama de ângulos congruentes. É possível afirmar que temos uma ideia de semelhança? Sim ou não? Sim. Olha lá. Primeiro tamanho aqui, ó, vamos medir. 2,6. A outra aqui, 1,8. A outra aqui, 2,3. Aí eu pego a régua e vou medir a outra lá. Essa daqui, 1,3. Opa! De 2,6 caiu para 1,3. O que quer dizer isso? Dobrou, diminuiu pela metade, né? Dividiu por 2, diminuiu para metade. Então o outro lado que é 1,8 provavelmente vai ser 0,9. Aí, viu? E o outro que é 2,3 vai ser 1,15, é isso? Olha lá, viu? 1,15. E o outro lá, o pequenininho? Ai meu Deus, para medir o pequenininho. Ele caiu para 0,6. O outro para 0,4. E o outro para 0,5. Certo? Será que é ainda proporcional? Então agora eu vou chamar a calculadora para ver. E aí no arredondamento, 0,9 dividido por 0,4. A diferença entre eles, fazer o 0,4, né? 0,4 dividido por 0,9 é de 0,44444. Vamos ver a outra. 0,6 dividido 0,6 dividido por 1,3. Não deu 0,4444, mas é por quê? Porque na régua eu não consegui colocar certinho a medida, tá? Mas elas são semelhantes sim, tá bom? Sim, pois os vértices dos triângulos estão postos em uma mesma reta, que podemos medir os lados dos triângulos e confirmar a semelhança entre os triângulos. Então lá, 1,8 dividido por 0,9 deu 2. 2,3 dividido por 1,15 deu 2. 2,6 dividido por 1,3 deu 2. Todo triângulo amarelo para o vermelho, a gente sabe que o vermelho é o dobro.
Do amarelo para o verde, a gente sabe que o amarelo é o dobro do verde. Agora nós vamos ver a relação do verde para o vermelho. Como que eu achei que deu 1,8? Não, ainda é do vermelho para o pequenininho lá, desculpe. Ai, meu Deus. Do amarelo para o vermelho. Qual é a diferença de tamanho do amarelo para o vermelho? 1,8 dividido por 0,4 deu 4,6. 2,3 dividido por 0,5 deu 4,6. Já hoje era 4,5, né? E do 2,6 dividido por 0,6 deu 4,3333. Ah, mas deu constantes diferentes aqui, certo? Então quer dizer que eles não são semelhantes. Não, é que a minha régua não consegue pegar um valor mais exato. Eu tenho certeza que eles são semelhantes pelo seguinte: são retas paralelas, certo? Todos os lados desses triângulos são retas paralelas, cortadas por transversais. Repare que os vértices estão no mesmo ponto das mesmas figuras, tá bom? Das mesmas retas que são pontilhadas. Certo? Pausa para registro. Continuando. Pus para gravar? Pus. 6.2. Utilizando um compasso, construa dois triângulos. Um com os lados 3, 4 e 5 e o outro com os lados 6, 8 e 10. O que há de semelhança entre eles? Chama o Gel Enzo. Vai, Enzo. O Enzo não deu pra responder a Calvície. Boa tarde. Hoje é dia. Cadê o Gel Enzo? Tá aqui na sala. Apanhando o computador aqui. Eu tô passando já no cabelo, os cabelos estão bagunçados. Parei o gel. Sei lá, bem. É claro, se daí você abrir o cabelo, parece a Calvície. Gel Enzo. Turminha. Fala pra mim, eu não lembro. 3 centímetros, 4, 5. 3, 4 e 5. Depois 6, 8 e 10. Tá. Presta atenção. Quem não tem um compasso chique que no meu, que na hora que faz a abertura ele já calcula. Seu não, no computador. Do computador, meu Deus do céu. O lado maior vou pôr embaixo. Pra quem 5. inimigo, você tem uma aluna com Tá, coloquei o lado maior embaixo, 5. Aí você pega o compasso, mede na régua os outros. Quantos centímetros que é outro? 4, não é? 3, 4 e 5, né? 3, 4, 5. Então eu vou pôr o menor do lado esquerdo aqui. Então você vai lá na régua, mede 3 centímetros na régua. Aí você vem com a ponta seca aqui no lado da extremidade e faz um arquinho aqui assim. Certo? Aí você vai lá na outra extremidade, antes de ir na outra extremidade, vai na régua, abre 4 centímetros de comprimento. Tá prestando atenção, Eduardo? Aí faz o risco aqui. Aonde ela fez a intersecção é onde você vai construir o resto do seu triângulo. Aí se vem, agora vem a parte mais difícil. Deixa eu conseguir pôr no ponto. Difícil pro senhor. É facinho, só que... Aí, ó, 3 centímetros, É 5? Quanto que é o... 5 embaixo. Aí faz a abertura no compasso de 3 centímetros. Depois... primeiro eu combinei comigo mesmo, né? Eu ia fazer o primeiro o maior centímetro embaixo. É um triângulo reto, né? Olha lá, daí aqui 4 centímetros. Sem o compasso é quase impossível conseguir acertar de fazer isso aqui. 3 centímetros? O compasso mostra onde que vai ser a intersecção. Aí pega a borrachinha depois e apaga o excesso do arco lá. Borracha deixa errado. Ah, não. Saúde, Deus te cria. Agora o outro triângulo. Quantos centímetros que ele fala o outro triângulo mesmo? 6, 8 e 10.
Vou começar com os 10 centímetros. Ó, Oxi. é o dobro, percebeu, Eric? É tudo o dobro. 10 centímetros. Pego o compasso. A abertura, o dobro de 3 é 6. Ok. O dobro de 3 é 6. Depois é quanto? Faz o arquinho aqui. E o dobro de 4 é 8. 4 e 8? 6 e 8? Aí. Agora eu pego a régua e vou lá de novo. Ixi, tá longe. Ô, bosta. Ah, droga. Que isso, senhor? Achei bonito falar palavrão? É eu, né? Bote. 6 centímetros. É o senhor, sim. 6 e 8, senhor? E... Ah, o meu não deu bem certinho ali. Mas como tá acabando a aula, nós vamos fazendo os olhos. Vai na né? testa mesmo. No zóio. Vai no zóio. O meu vai dar errado de novo, essa bosta. A boca. O senhor tá gravando ainda. É. Nunca viu uma bosta? Evita olhar. Aí, ó. Pega a borracha. É, evita pisar. É, eu olho pra desviar só. Então, Agora, o que vocês perceberam que tem de semelhança aí? o meu não deu pra perceber É o nada. quê? É o mesmo. São ângulos internos são iguais? Vamos ver, ó. Ó o ângulo aqui, ó. Igual. Ó o outro ângulo aqui, ó. Igual. Olha o outro ângulo lá, ó. Igual. É ninja mesmo. Ó, macumba, não. É... Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. Cadê pintar aqui? Vamos pintar aqui, quer ver? Pintar de lilás. Nossa, a senhora fez X em vez de pintar. Onde que tá o baldinho aqui? Ajude eu a achar, achei. Pode guardar, senhor? Então, Mas que guardar? Tem mais um ainda. falta 1 minuto. Não falta um minuto nada. Eu peço pra turminha esperar um pouquinho. Aí tem que esperar. Melhor ainda. Ó, olha lá, ó. O ângulo, ó. Girar é puro, filho. Macumbeiro. Vou dar pro senhor. Ó, aqui também. Galinha preta. Ó. Então são triângulos semelhantes. Então a resposta é, olha lá, um triângulo. Ah, professor, mas agora o triângulo ficou diferente, por quê? Porque é maior. O lado maior está para cima, só isso. Ele só deu um giro ali de alguns graus. Lá, sim, são semelhantes, pois os pares de lados correspondentes são proporcionais. Aí o Eric tinha percebido que o 6 é o dobro de 3, o 8 é o dobro de 4 e o 10 é o dobro de 5. Então só de olhar ali já ia perceber que eram semelhantes, né, Eric? 6.3, a última, né? Graças a Deus. Exatamente. Magoou. Eu queria participar mais da aula. Construa um triângulo com um lado 4, outro lado 6 e um ângulo de 40 graus. Depois construa outro triângulo com um lado de 8, 12 e um ângulo de 40 graus. Então vamos lá. Vocês vão ajudar eu que eu não lembro. Qual é o tamanho de um lado? 6, não, 3. 3. 3, calma aí. Então vamos lá. 3 centímetros. Vou fazer rosa mesmo. É 3 mesmo? 4, quantos? 4 e 6. Mas tem que ter um ângulo de quantos graus aqui? De quantos graus? 40 graus. Então vamos lá. Vem aqui. Marca aqui os 40 graus. Daqui. E aí ele vai ser. Espera um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Turminha do sétimo, aguarda só um pouquinho, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Quantos centímetros daí? Quem tá com a apostila ainda? Não. 6. Ó. Formou aqui o triângulo de 4 e 6, certo? E 40 graus. Vamos construir o outro. Ah, professor, mas nem terminou ainda. Não vou terminar mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O outro que era de quantos lados daí? O outro é 8. É 12. 40 graus, né? Pega o transferidor lá, faz aquele esquema lá dos 40 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na régua deu 40 graus. Quantos centímetros tem? 12. E ó, formou um triângulo semelhante, será? Não, rapaz. Sim, porque os lados são proporcionais. Mas se eu pegar, ele dobrou os lados, né? Sim. Ele dobrou isso? Um era 6, virou 12. O outro era 4, virou 8. Ah, tá certo. Então, ó, esse lado que faltava, que eu deixei propositalmente pra gente terminar ele aqui, ó. Ó, quantos centímetros vai dar ele? Vai dar 4 centímetros. Se aqui deu 4, Vitória, quantos que vai ser o outro lado? 8. Muito bom, não precisa nem medir, né? 8 centímetros. Achou que eu não tava prestando atenção? É manterosa, ela. Não deu pra judiar de você pegar no pulo. Então, ó, são triângulos semelhantes por lado, ângulo e lado. Tendo dois lados congruentes, não, proporcionais e um ângulo congruente, a gente pode ter a certeza que ele é triângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, olha lá, tá aqui, ó. Eu fiz um outro desenho ali para ficar mais fácil. E aí, ó, deu ali aproximadamente. Nossa, deu a impressão que era 4. Era 4,18 e o outro era 8,36. Certo? São sim semelhantes, pois a constante de proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes é igual a 2. Também é conhecido como LAL. Não é LAU, tá? Não se lê LAU aqui. Se lê lado, ângulo, lado. Vocês viram isso no ano passado, o oitavo ano está vendo esse ano agora. Em casos semelhantes de triângulos, atividade que iremos estudar na atividade 7. Muito obrigado, Vitória. Lição de casa, já que tem a sexta-noite, ninguém vai sair para balada. Sábado, domingo, segunda-feira nós temos aula? Não? Terça? Então, ó, tem sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vou pedir da atividade 10 até o fim da apostila. Tá bom, senhor? Tô brincando. Só a atividade 7, tá? A da página 33 até a página 35. É a 7.1, 7.2, 7.3. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E para vocês que estão aqui na sala, vão